Eu me preocupei, em função do estado que represento, o estado de Goiás, e eu gostaria de fazer uma colocação em relação ao Minha Casa, Minha Vida, especificamente acerca das linhas voltadas para o financiamento de habitações construídas por entes federativos e entidades organizadoras. Qual é, ministro, a previsão para que novos projetos possam ser apresentados? Ainda sobre o programa Minha Casa Minha Vida, há projetos habitacionais parados em Goiânia e outros municípios, aguardando recursos do governo federal, todos eles inscritos na plataforma Mãos à Obra. E aí a pergunta: qual é a previsão de liberação destes recursos para esses empreendimentos? E finalizo. Como estive lá com o senhor e fiz parte da parceria com o prefeito Paulo do Vale de Rio Verde, uma das maiores cidades do estado de Goiás, para que as outras cidades e os outros senadores e senadoras aqui presentes saibam, por que, quando o senhor fez uma colocação aqui importante e uma bela iniciativa para premiar cidades que sejam exemplos na parceria com o projeto habitacional, por que Rio Verde virou um modelo para o Brasil, a cidade de Goiânia? Em que ela acertou e o que o senhor mais destacaria naquilo que o secretário de Habitação de Rio Verde, o Eduardo Stephanie, que hoje recebe ligações de senadores, de prefeitos do Brasil inteiro, copiando o projeto dele. Então seria importante para que Rio Verde seja valorizada e que o Brasil saiba o que ela fez para merecer o primeiro projeto habitacional do país, quando lá estive com o senhor, com 1.212 unidades que estarão prontas ainda este ano. É isso. Muito obrigado, presidente Marcelo Querido Castro. senador Cajuru, falar um pouco da experiência de Rio Verde. Senador, diversas parcerias nós precisamos, como disse ainda há pouco o senador Randolph, a gente precisa estabelecer. E esse caso foi um caso que nós agimos, o senhor sabe bem, nós agimos de maneira muito rápida, e aí aqui eu quero agradecer ao nosso prefeito, o Paulo do Vale, pela presteza. Ele, assim que nos trouxe lá, a nossa equipe também foi muito ágil. Esse era um assunto que foi um assunto do início do ano de 2022, que foi dada a entrada. Esse assunto, senador Cajuru, estava paralisado dentro da Secretaria Nacional de Habitação e rapidamente, com a ajuda do prefeito Paulo, nós podemos estabelecer esse processo de parceria com a Prefeitura de Rio Verde e, com isso, a gente poder iniciar essas obras, né, que vão aí, ajudar tantas famílias lá em Rio Verde. E deixei lá o meu compromisso para que nós possamos, não só essa parceria, né, pudesse ser multiplicada por outras cidades pelo país. Parcerias como essa, parcerias como eu citei ainda há pouco, o próprio governador Caiado me procurou para falar, por exemplo, sobre a questão lá, senador Randolph, do investimento lá em Goiás, para que nós possamos tirar, seja com a questão que o prefeito Paulo do Vale, que vai nos doar o terreno, que vai fazer toda a parte da infraestrutura, que vai ajudar, inclusive, algumas famílias com parte dos subsídios, para que nós possamos somar os esforços, seja para fazer novos projetos, senador Marcelo, como seja para finalizar obras que, de repente, estejam travadas. Obras, por exemplo, como nós estamos discutindo com algumas prefeituras, obras que estão invadidas, senador Marcelo, estão paralisadas, porque é bom que os senadores saibam que boa parte dessas obras que estão paralisadas aí, não são obras que estão paralisadas porque a obra está paralisada, não são obras porque estão invadidas e, por conta disso, estão judicializadas e aí não podem ser consideradas como obras entregues, apesar de famílias estarem morando, senador Dueiro, como existem alguns casos lá em Pernambuco, morando por mais de 10 anos. Pessoas que já fizeram, senador Marcelo Castro, as próprias intervenções nas suas casas, finalizaram as obras. Inclusive, aqui aí eu
Nós vamos discutir, senador Marcelo, e aí aqui eu peço, obviamente, aqui o apoio e a ajuda dos nobres senadores para que nós possamos discutir o que vamos fazer, senador Dueire, com esses apartamentos, com essas casas que estão invadidos. Nós precisamos discutir com o Judiciário, para que a gente possa, de fato, fazer entregas dessas casas, se for o caso, se for o caso de fazer a reintegração, obviamente respeitando aqui a posição do Judiciário quanto à sua opinião e a sua posição em relação ao tema, mas nós precisamos fazer o enfrentamento disso também. Portanto, por isso nós fizemos um grupo de trabalho, senador Marcelo, para fazer uma avaliação de caso a caso, porque existem casos, por exemplo, que as casas estão invadidas pelos próprios moradores que haviam sido sorteados, já estão morando há muitos anos, já fizeram, inclusive, reforma nas suas próprias casas. De repente, para aquelas pessoas que estavam sorteadas, que estão dentro do programa junto às prefeituras, isso não é o caso da gente fazer o processo de finalização dessas casas. Mas tudo é um processo de discussão e, eu repito aqui, sempre respeitando a posição do nosso Judiciário e respeitando a posição do Congresso Nacional para saber qual é a melhor alternativa que teremos para resolver a questão dessas obras que estão invadidas. Senador Cajuru, avançando, a questão quando sair. As portarias estão praticamente prontas. Nós temos agora a votação que vai ser da medida provisória. Então, nós estamos também em discussão com o senador Eduardo Braga, que é o nosso líder, que é o presidente da comissão da medida provisória, como também com o deputado Marangoni, para fazermos com que as portarias e a medida provisória possam ser, da melhor maneira, possam atender aos anseios da sociedade brasileira. Então, acredito que nas próximas semanas a gente deve estar procurando, já publicando as novas portarias e, com isso, já começando a fazer as contratações. Quanto às obras paralisadas, eu falei um pouco, senador Cajuru, já sobre as obras que estão ocupadas, qual é a nossa dificuldade, qual é o problema, e para as obras, para algumas outras que não estão ocupadas, que estão com obra paralisada, a orientação do presidente Lula é retomar todas essas obras que estejam paralisadas no país, todas, seja na habitação, seja no saneamento, seja na mobilidade, enfim, todas as nossas secretarias, não só na questão da Secretaria de Habitação. Em relação especificamente a esses condomínios em Goiás, eu posso pedir para lhe passar para a sua assessoria como é que estão o status de cada uma delas, mas nós estamos fazendo gestão em cada uma delas, discutindo com a Caixa. Pedimos, inclusive, para que a Caixa, com diálogo com a vice-presidente Inês Magalhães, ela está muito sensível a essa causa. Inclusive, ela fez algumas alterações dentro da própria Caixa para diminuir a questão das alçadas, para dar mais velocidade nessas retomadas de obra. Recurso nós temos para retomar essas obras, então agora nós estamos só no processo de avaliação junto à Caixa e junto ao Banco do Brasil para que todas essas obras possam ser retomadas o mais urgente possível, mas aqui me comprometo com o senhor de fazer chegar até a sua assessoria todos esses condomínios que estão com obras paralisadas lá, em que status está dentro da Caixa, pedindo para a Caixa nos passar essa informação em que status está e qual é a previsão dessas retomadas lá no estado de Goiás. Espero poder ter lhe respondido os seus questionamentos.